Bom dia, o RIC Mais Notícias está no ar. A partir de agora está formada a Rede Jovem Pan de Rádio no Paraná, em cadeia com Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu. Bom dia, Marques Souza. Bom dia, Franciele Copani, bom dia a todos que nos acompanham. E hoje o Denia Couto conversa conosco direto de Porto Alegre. E desde já você pode participar mandando sua mensagem pelo WhatsApp para o número 41 98504 5092. Vou repetir, hein? 41 98504 5092. Participe também pelo facebook.com/RIC+PR ou pelo Twitter. O nosso perfil lá é o RIC+PR. Vamos então aos principais destaques de hoje, segunda-feira, dia 17 de julho de 2017. RIC Mais Notícias. Família Barros atribui protesto em casamento da deputada Maria Vitória à oposição. A cerimônia e a festa realizadas no Largo da Ordem foram alvos de manifestações na sexta-feira. Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituições do imposto de renda. Quase 3 bilhões de reais serão liberados. Desembargador que vai julgar recursos da defesa de Lula em segunda instância afirma que peso político do julgamento não vai influenciar na decisão dele. Ex-presidente Lula posta vídeo pedindo mais amor e menos ódio entre as pessoas. A mensagem também foi acompanhada de críticas ao atual governo. Temer liberou mais 260 milhões de reais em emendas a deputados que votaram contra o relatório que permita a continuidade da denúncia criminal contra ele na CCJ. E o destaque do futebol com Pietro De Lázari. Coritiba perde para o Fluminense e soma 5 partidas sem ganhar no Couto Pereira. Atlético negocia a volta de Paulo Autuori como dirigente do Furacão. Agora sim, estas e outras notícias você ouve a partir de agora no RIC Mais Notícias. Bom dia. RIC Mais Notícias. Tempo. Curitiba começa com o tempo aberto e uma temperatura que engana o curitibano, viu, gente? Você que está saindo de casa agora, saiu um pouquinho mais cedo, deu uma olhadinha no termômetro e falou, bom, 14, 15 graus, hoje o tempo deve ficar bom. Mas não, as temperaturas despencam em Curitiba e região metropolitana. Agora, neste período da manhã, devem chegar aí aos 9 graus, mais ou menos. Neste momento temos 14 aqui em Curitiba, mas a previsão é de tempo fechado e de muita chuva ao longo do dia, porque essa semana será de temperaturas muito, mas muito baixas em todo o Paraná. Em Ponta Grossa, a temperatura é mais ou menos a mesma aqui de Curitiba, começou com 12 graus e também deve diminuir com essa mesma tendência. Já o pessoal do interior já sente os impactos dessa massa de ar polar que adentrou aí o estado do Paraná, está entrando no nosso estado e fazendo com que as temperaturas despenquem. Em Cascavel, por exemplo, temos 6 graus de temperatura, com máxima chegando apenas aos 12, tempo nublado e muita chuva por lá. Em Foz do Iguaçu também, apenas 6 graus, pessoal batendo os dentes lá em Foz do Iguaçu, né? 15 graus de máxima apenas, também previsão de tempo nublado e muita chuva. Em Maringá, 11 graus, máxima de 20, também sol entre nuvens e previsão de chuva à tarde. E em Londrina, neste momento, temos 14 graus, com máxima não passando da casa dos 18 e também previsão de chuva no período da tarde. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, aqui na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera normalmente para pousos e decolagens. Os demais aeroportos do estado, Foz do Iguaçu, na região oeste, opera por instrumentos. Já Londrina, no norte do estado, está aberto e funciona normalmente. Agora um giro pelos principais terminais do país. Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, estão abertos. Rio de Janeiro, Santos Dumont funciona normalmente. E Porto Alegre, o Salgado Filho, opera por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. Como não poderia ser diferente, a gente começa o jornal de hoje comentando os protestos que aconteceram na sexta-feira à noite lá na região do Largo da Ordem, região central de Curitiba. O local foi escolhido para o casamento da deputada estadual Maria Vitória, do PP, com o advogado Daniel Silva Campos. E, no fim das contas, se tornou palco de uma manifestação que reuniu 200 pessoas em frente à Igreja do Rosário. Os convidados que chegavam por lá levavam ovadas, até mesmo lixo, pedras e garrafas chegaram a ser arremessados. Entre os convidados estavam políticos e representantes da alta sociedade curitibana, que foram recebidos com vaias e gritos.
Deu para sentir o clima, né? Que estava rolando lá na sexta-feira, lá na região do Largo da Ordem. A polícia fez a escolta dos convidados. Mais de 10 viaturas apareceram no local para garantir a segurança. A PM afirmou que os policiais já estavam na região central participando de uma operação de segurança que nada tinha a ver com o casamento. Mas em face das manifestações agressivas, o Comando Civil obrigado a intervir. O momento em que a noiva chegou foi o mais tenso. Visivelmente assustada, a deputada Maria Vitória entrou pela porta da igreja sob gritos de protesto, ao lado dos pais. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, e a vice-governadora, Cida Borghetti. Maria Camburão! Maria Camburão! Maria Camburão! A recepção estava marcada para acontecer no Palácio Garibaldi, também na região do Largo da Ordem. O local que foi tema de discussão durante toda a semana passada, né? A casa é tombada pelo Patrimônio Histórico-Cultural do Paraná e teve a fachada alterada por uma cobertura de metal e vidro encomendada pela noiva. O plano original deles era sair caminhando da igreja até a região do palácio. Para você que não é de Curitiba, é bem pertinho mesmo, viu, gente? Dá ali em torno de 3 minutos de caminhada. Porém, nem isso eles puderam fazer frente a essas manifestações, não. Tiveram que pegar uma van e seguir de van até lá para chegar com segurança até o local da recepção. Na confusão, um policial militar foi ferido no rosto e uma das convidadas também teria ficado ferida, mas ela não quis dar entrevista, então a gente não tem como saber qual a gravidade destes ferimentos que ela sofreu. Muita confusão por lá, as imagens, elas assustam, porque as pessoas realmente estavam com muito ódio lá na região, Marques Souza. E a gente quer entender como é que funcionou essa festa depois que tudo isso aconteceu, né? Como é que foi dentro da igreja essa situação? Como é que foi também na recepção? Acabou a festa da deputada? Não acabou. Segundo a família, a festa transcorreu normalmente e o ministro da Saúde, pai da deputada Maria Vitória, deu entrevista à RIC TV, emissora aqui do Grupo RIC, neste último domingo, sobre o ocorrido no casamento. De acordo com ele, os protestos foram organizados pela oposição. Inclusive, várias lideranças políticas aqui do Estado, da esquerda, publicando a convocação do ato. Foi um ato político mesmo para nos atingir, mas não teve o efeito que eles queriam. Pelo contrário, nossa determinação foi para a polícia tratá-los bem, ninguém foi agredido da parte deles, só nossos convidados foram agredidos. Mas é um ato de covardia normal de quem não tem argumento, de quem não sabe fazer política, de quem... Ele afirmou que o protesto não interferiu no andamento da festa dentro da igreja e na recepção. Na igreja transcorreu tudo com normalidade, dentro da festa do casamento também. O trajeto foi tumultuado, não nos atingiu, mas alguns convidados foram agredidos, o que é muito lamentável, porque é uma festa pública, né, que eles fizeram como um manifesto, mas na verdade estavam nos atingindo num evento privado da nossa família. Quando questionado se o local para a escolha da festa foi equivocado, ele negou e disse que esse era o sonho da noiva. A Maria Vitória tem relações com o Palácio Garibaldi, ela fez lá o seu aniversário, fez lá o lançamento da sua campanha a prefeito e quis fazer lá o seu casamento, casar na Igreja do Rosário, que nós ajudamos a restaurar. Então é um ambiente que nós temos afinidade com ele e nada mudaria o projeto. Nem a data, nem os manifestos, ninguém pode mudar o sonho de uma noiva. Em nota, no dia da festa, a família Barros ainda afirmou que a pré-candidatura de Cida Borghetti ao governo do estado também teria motivado os protestos. E é um assunto que divide opiniões, né, Mark? Tem gente que fica aí do lado da noiva, como disse o ministro da Saúde, a gente não pode mexer com o sonho de noiva. Eu acho que muitas das mulheres que estão me ouvindo agora sentiram no início um pouquinho de, assim, compaixão, né? Pelo menos um pouco de compaixão aí pela deputada Maria Vitória, porque, enfim, todo o planejamento dessa festa, a mulher, ela espera por isso durante muito tempo, se organize, daí terminar nisso. Mas, por outro lado, a gente também pensa que na semana passada havia um cenário político muito complicado, sem a gente considerar até mesmo, né, Marques Souza, o cenário político atual, que já é todo pesado, né? Semana passada teve a aprovação e a sanção da reforma trabalhista, que mexeu aí com direitos dos trabalhadores e que dividiu também muitas opiniões. E é por isso que a gente pede para que o ouvinte participe, para que ele dê opinião sobre isso e diga o que ele achou de toda essa discussão, de todo esse cenário que se viu ali, um cenário de guerra praticamente na região do Largo da Ordem. Agora, falando sobre a organização do projeto, Marques Souza, nenhum movimento social específico assumiu não, viu?
A manifestação teria sido motivada por um grupo criado no Facebook. Na sexta-feira, um convite já era compartilhado em vários grupos de WhatsApp que dizia o seguinte, abre aspas, vi que vai casar e você está convidado. Viva os noivos, venha fazer parte dessa festa na recepção popular ao casamento Ostentação 2017. Traga sua faixa e vamos lembrar os noivos e convidados de que estamos em crise, fecha aspas. Exatamente. Já tem ouvinte participando sobre esse assunto. O ouvinte que não colocou o nome, final do telefone 4352, diz que nunca votou na Maria e no ministro, mas o que os manifestantes fizeram é ridículo. Espelha bem a situação do país, baderna e impunidade. A polícia, mais uma vez, agiu corretamente, preservando a ordem. É a opinião do ouvinte. Também tem a opinião do Max, de São José dos Pinhais, diz que esse protesto no casamento tem um cheiro violento de mortadela. A opinião do Max. Também tem a Elisângela aqui, que concorda com a Franciele, a questão do sonho da noiva que foi prejudicado. Enfim, os ouvintes aqui lamentando as cenas lá de selvageria mesmo. Quem acompanhou pela televisão aí no fim de semana percebeu, inclusive tinha um dos manifestantes que tentou impedir a van de andar, se colocou na frente, os ovos, enfim. Ninguém é impedido de fazer protesto, a democracia pede isso e a família até suscitou isso em várias entrevistas, inclusive aqui para o Grupo RIC. O ministro deixou claro que na democracia todo mundo está sujeito a enfrentar protestos, especialmente uma família que está na vida política. Agora, o que tem que se pensar duas vezes é a forma de como se manifestar. Quando se coloca em prática a violência, já começa errado. E aí, não adianta reclamar da polícia. A polícia foi violenta. Sim, vocês seriam violentos também, vocês chegaram a ameaçar a família, os convidados, enfim. Pode ir lá e protestar e gritar o quanto quiser. Agora, quando se usa da violência para isso, aí começa errado e a polícia tem que agir sim. As bombas lá não foram à toa. Eles tentaram ocupar o Palácio Garibaldi, tentaram entrar à força e só aí a polícia agiu. É importante deixar isso claro. Agora 7h14. Olha só, e agora uma boa notícia, pelo menos para quem está aguardando o imposto de renda, a restituição do imposto de renda. A Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituições do imposto de renda à pessoa física 2017. Quase 3 bilhões de reais serão transferidos para 1.500.000 contribuintes. Esse lote também vai incluir restituições residuais de 2008 a 2016. Se você quer saber se o seu nome está nessa lista, é só entrar no site da Receita Federal ou aqui no nosso portal ricmaispr.com.br e conferir. E tem abertura de plano de demissão voluntária na Caixa Econômica Federal, viu? O banco espera a adesão de 5.480 colaboradores até o dia 31 de agosto. Na iniciativa anterior, o banco esperava que 10.000 funcionários pedissem demissão, mas a adesão foi de apenas 4.000 e por isso o plano foi reaberto. Podem participar do programa colaboradores com no mínimo 15 anos de casa, aposentados pelo INSS até a data de desligamento, exceto por invalidez, e funcionários aptos a se aposentar até o dia 31 de dezembro deste ano. Em troca, a Caixa oferece o equivalente a 10 remunerações base do empregado, pagos em parcela única, com limite de R$500 mil. O Bradesco também anunciou um plano de demissão voluntária, o primeiro da história do banco. O objetivo é eliminar o excesso de funcionários causado pela fusão com o HSBC. O banco espera que entre 5 e 10 mil colaboradores comprem a ideia. O prazo começa hoje e termina também no dia 31 de agosto. Mark. Agora 7h16, empresas que têm dívidas de impostos acumuladas podem aderir ao Refis até o final deste mês. A Receita espera que mais de 300.000 instituições no estado se inscrevam no programa. Quem aderir ao Refis vai poder parcelar as dívidas tributárias em até 180 vezes. Já quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 90% nos juros e 50% nas multas. Para optar pelo Refis, basta formalizar o pedido no site da Receita Federal. O consultor financeiro Lucas Ribeiro explica que quem pode e quem não pode aderir ao Refis. As pessoas jurídicas é importante que as do Simples Nacional infelizmente não podem aderir. E para as empresas de lucro real há benefícios bem expressivos com a possibilidade de uso de créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. A possibilidade dela conseguir certidões negativas, participar de licitações, poder buscar crédito em bancos, tudo isso é muito importante para que ela tenha um fôlego, né, para que ela possa colocar em dia suas contas com a União.
Olha, e um exemplo de uma empresa que precisa do refis é a maternidade do Hospital Santa Brígida, aqui em Curitiba, que atende pacientes particulares e com planos de saúde. Todos os meses são feitos cerca de 700 procedimentos, mas nos últimos anos a administração sentiu na prática os reflexos da crise econômica. O diretor do hospital, Marcelo Noronha, diz que a instituição vai aderir ao refis para saldar os débitos. Nós temos dívidas tributárias aí que somam em torno aí de 2 milhões de reais e a possibilidade de quitar essas pendências com o fisco de uma forma parcelada, por longo prazo, com desconto nesse valor do principal, é um cenário que ajuda bastante o Brígida a se recuperar. Para mais informações sobre o programa de recuperação fiscal, acesse ricmais.com.br. E ainda dentro desse assunto de economia, a gente vai falar agora sobre um bom sinal. O varejo paranaense começa a dar sinais de recuperação. De acordo com pesquisa realizada pela FEComércio, no mês de maio, as vendas aumentaram 1,12% na comparação com o mesmo período de 2016. Este é o primeiro mês com resultado positivo do ano. Para falar sobre esse crescimento, nossa produção conversou com a coordenadora de pesquisas da FEComércio, a Priscila Moraes de Andrade. Vamos ouvir o que ela tem para falar sobre esse assunto. Olha, a gente tem outros indicadores que mostram que as vendas do comércio devem melhorar. Por exemplo, a gente tem assim, a melhora na expectativa dos empresários, a melhora na própria intenção de consumo dos clientes, né? Então as pessoas elas estão um pouco mais aptas a consumir, estão se sentindo um pouco mais seguras no emprego. Por que eu falo isso? Pela questão do endividamento. A gente tem o Paraná como o estado mais endividado do Brasil. Então isso faz com que as pessoas comprem mais. Elas são endividadas, mas não são inadimplentes. Então a gente tem aí 8 entre cada 10 famílias que tem algum tipo de dívida e isso mostra que o consumo tende a melhorar. Porque o paranaense e o brasileiro eles não compram muito à vista, compram mais a prazo. Entre as regiões pesquisadas, o Sudoeste foi o que mais se destacou, com um aumento de 8% na comparação com maio de 2016. Também foram verificados resultados positivos no Oeste, Curitiba e região metropolitana e Ponta Grossa. Então, assim, o Sudoeste depende mais do agronegócio, então lá a economia é diferente, eles vendem mais, estão vendendo melhor nas concessionárias de veículos. Curitiba já é mais focada pro funcionalismo público, já é um comércio um pouco mais equilibrado. Então, essas regiões que dependem muito do agronegócio, que teve uma safra recorde, né, vai ter uma safra recorde agora em 2017, isso tudo motiva muito que as vendas cresçam nessas regiões e desses picos também de crescimento. Então, Curitiba sempre fica muito mais equilibrada que as outras regiões. As regiões do estado que apresentaram queda foram Maringá e o litoral. Agora 7h20. E ainda muitos ouvintes aqui participando sobre, claro, o assunto do fim de semana, que foi o casamento da deputada estadual Maria Vitória, a filha do ministro Ricardo Barros. O ouvinte, final telefone 4352, diz que as festas juninas promovidas pelo Lula quando era presidente também eram ostentação. Por que esses manifestantes não faziam baderna lá também nesta época? Fica a pergunta do ouvinte. Tem a participação aqui do Maurício, da cidade industrial de Curitiba. Ele diz que pensa que em tudo há limite. Interromper o sonho de casamento dessa forma é selvageria. Eles não me representam. Polícia foi muito tranquila demais. Meus pêsames à família atingida por esse bando. E olha que ele não é PT, diz o ouvinte aqui, o Maurício da SIC. Também tem o Éder, diz que em época de crise foi ostentação, poderia ter casado em Brasília e tudo ficaria certo. O Éder aqui participando conosco. A Carla, aqui de Curitiba, diz que não foi legal, principalmente pelo fato do desrespeito à igreja. Isso é importante, viu, Carla? Independente do seu credo, enfim, da profissão que você segue, enfim, da religião que você segue, enfim, eles jogaram ovos também na igreja. A igreja, que além de ter o papel religioso, é um patrimônio histórico da capital, uma das primeiras igrejas do estado, e a fachada lá da Igreja do Rosário ficou coberta de ovos, enfim. O pessoal forçou a entrada dentro do templo, enfim, não foi legal mesmo. E a ouvinte termina aqui dizendo que ela acha que quem foi lá e fez aquele protesto selvagem não tem educação, enfim, fala um monte de coisa aqui. Tem o Wagner que tá brabo com você, viu, Fran? Diz que achou desnecessário você defender a Maria Vitória. Diz que não é a cara do programa, enfim, o Wagner libera. Não foi uma defesa, né? Foi uma visão, assim, de como eu, como mulher, me senti no primeiro momento, né?
Depois a gente faz uma análise mais geral e entende que a questão política também pesou e muito, né, na decisão dos manifestantes lá. Exatamente. E você também pode participar, é só participar aqui pelo WhatsApp. O número, você já sabe, é o 41 98 504 5092. Agora 7h22. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui a palavra do desembargador federal do Tribunal Regional Federal, o João Pedro Gebran, sobre como ele pretende julgar aí os recursos do presidente Lula e também uma palavra do ex-presidente Lula, aliás, né? Sobre paz e amor, Marques Souza. Daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar, tá, ouvinte? Fica ligado. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Agora 7h26 e nós voltamos para falar que o relator da Lava Jato em segunda instância, desembargador federal do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, João Pedro Gebran Neto, disse que não vai apressar o processo do ex-presidente Lula. A declaração foi dada na última sexta-feira aqui em Curitiba. Ele foi um dos 4 homenageados pela FEComércio em um evento na cidade. O desembargador afirmou que o peso político do julgamento não vai influenciar a decisão dele. Não tenho tendência, não tenho ideologia, vocês podem me perguntar a noite inteira que eu vou continuar dizendo que o que eu busco é ser a mesma pessoa, eu busco ser o mais imparcial e isento possível e busco fazer o melhor das minhas forças para entregar uma boa jurisdição. Eu sou juiz e é isso que eu faço. Um discurso forte, similar aí ao que vem fazendo o juiz Sérgio Moro, o desembargador Gebran Neto afirmou que a lei está acima de qualquer um, inclusive de um ex-presidente. O que se almeja é simplesmente que os princípios constitucionais como igualdade, legalidade, moralidade sejam efetivos, que as regras legais valham para todos, que ninguém esteja acima da lei e tampouco esteja excluído da proteção legal. E esse é um dos ganhos decorrentes da chamada Operação Lava Jato, demonstrar que todos somos iguais, formal e materialmente. Além do desembargador João Pedro Gebran Neto, outras 45 pessoas foram homenageadas no 12º Prêmio Guerreiros do Paraná. Esse é o desembargador João Pedro Gebran Neto, curitibano, que tem uma cadeira na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, e essa é a turma que vai julgar Lula em segunda instância. Para você ter uma ideia, viu, Fran, da personalidade do Dr. Gebran, vou contar uma história rapidinha aqui, do começo da carreira dele. Dr. Gebran começou como promotor de justiça no interior do estado, aqui no Paraná mesmo. E lá na cidade pequena, interior, na época da Copa do Mundo, Franciele, 2 amigos apostaram que se o Brasil fosse campeão, um deles ia sair sem roupa pela cidade. Peladão, Mel. E eles foram lá e fizeram isso. O Brasil foi campeão e um deles lá, no domingo, na saída da igreja, cidade interior, imagina só, um deles resolveu dar a volta peladão lá para pagar a aposta. Dr. Gebran, indignado com a situação, fez questão e lutou para prender o peladão lá. Eu esqueci o nome da cidade agora, é Santa Lúcia, alguma coisa assim. Eu já pego aqui o nome da cidade interior, que o Dr. Gebran era promotor. E ele fez questão, um crime em tese de menor potencial ofensivo, mas o Dr. Gebran falava, ele tinha sim que punir quem desrespeitou a lei, quem ofendeu a honra da cidade, quem provocou desordem. Linha dura. Linha dura. E ele foi lá e conseguiu prender. O delegado era contra. Não, o senhor tem que prender, enfim. O cara ficou 2 dias preso para levar o corretivo, segundo o Dr. Gebran. Então esse é o perfil do homem que vai apresentar o relatório contra Lula em segunda instância. Agora, antes disso, viu, Fran, os advogados do petista, é claro, estão tentando atrasar esse procedimento, viu? Exatamente. A defesa do Lula apresentou, Mark, no último recurso possível, em primeira instância, contra a decisão do juiz Sérgio Moro na última sexta-feira. Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão no processo que investigou, aliás, né?
se o apartamento no Guarujá tinha origem na propina paga pela OAS. Para os advogados, Lula é inocente. Moro teve atuação política na sentença. No recurso, a defesa ainda argumenta que não há provas materiais e toda a sentença foi baseada na delação de pessoas que não merecem credibilidade. As questões precisam ser analisadas agora pelo juiz Sérgio Moro, para depois o processo ser encaminhado para apreciação na segunda instância lá em Porto Alegre, daí para pegar aí a linha dura desse juiz que você acabou de falar. Então, o próprio juiz Sérgio Moro agora vai analisar esse pedido, Mark, que provavelmente também não vai passar, né? E depois já vai lá para Porto Alegre. Ele vai responder aí questões, pontos obscuros, possíveis pontos obscuros da sentença. Faz parte do jogo, é para isso que serve os chamados embargos declaratórios, é quando as partes aí têm alguma dúvida sobre a sentença. Mas na prática, serve apenas para tumultuar o processo, para atrasar o processo. É um direito de defesa? É. Está sendo respeitado? Está. Está lá protocolado, agora o Moro vai analisar, eles levantaram ali 10 pontos nesse pedido, questionando a questão da sentença do juiz Sérgio Moro. Moro vai responder isso, só depois dessa resposta é que daí eles vão entrar com a chamada apelação, que é o recurso que faz o processo subir para a segunda instância lá em Porto Alegre. Com isso, eles vão ganhar aí uns 15 dias, depende de quando o Moro responder. O Moro não tem prazo para isso, mas ele costuma ser rápido. Então aí a defesa do Lula ganhou mais 15 dias. E por que isso é importante? Porque lá na frente, quando sair a sentença de segunda instância, vai ser às vésperas da eleição. E aí 15 dias faz diferença e muito, meu amigo. Por isso, essa última tentativa aí, em primeira instância, dos advogados de Lula tentarem tirar dúvidas aí sobre a sentença. Uma curiosidade, quem também usou esse recurso, Fran, foi a Petrobras. A Petrobras, que é a vítima no processo, ela pediu para que aqueles 16 milhões que o Lula foi condenado a pagar a título de indenização pelo juiz Sérgio Moro sejam revertidos aos cofres da estatal. O Moro ainda não respondeu se vai reverter esse dinheiro para a Petrobras. Agora, falando em Lula, ontem ele divulgou um vídeo no Facebook com uma mensagem paz e amor, Mark Souza. Paz e amor. O ex-presidente Lula divulgou um vídeo no último domingo na página dele no Facebook em que pede mais amor e menos ódio entre as pessoas. No vídeo ele critica o governo Temer e o Congresso, que, segundo ele, são responsáveis pelo desmonte dos direitos dos trabalhadores. Lula também falou que a autoestima dos brasileiros está em baixa por causa da economia e que isso é uma ameaça para que o país volte a se desenvolver. Se você não tiver esperança, se você não acreditar nas pessoas que governam o país, nada vai acontecer. Sabe, todo mundo acorda de manhã azedo, todo mundo vai dormir azedo, todo mundo vai dormir xingando o vizinho. Ao invés de olhar seus próprios defeitos, as pessoas começam a culpar o vizinho, um vizinho culpando o outro. Eu acho que não está legal. Lula enalteceu os anos do governo dele. Eu tive o prazer de viver nesse país um momento de maior autoestima do nosso povo. Ou seja, as pessoas acreditavam, as pessoas sonhavam, as pessoas tinham emprego, as pessoas tinham aumento de salário, as pessoas sonhavam em estudar. Sabe, tudo isso foi possível criar. Agora, me parece que nada é possível. Ou seja, então, eu penso que nós precisamos voltar a ter autoestima nesse país, acreditar no Brasil, acreditar no potencial do Brasil, acreditar que é possível o Brasil ser diferente. O ex-presidente finalizou pedindo mais tolerância, amor e menos ódio entre as pessoas. Quero dedicar o resto de tempo que eu tenho na minha vida para provar que essas coisas podem acontecer e o Brasil poderia ser diferente. Menos ódio, mais amor, menos ódio, mais paz, menos ódio, mais tolerância e menos preconceito e mais compreensão. Rapidamente aqui, 2 pontos sobre essa questão do discurso do Lula. Primeiro, é bom lembrar que a crise econômica que o Brasil está foi causado em parte, ou em boa parte, ou na maior parte, pelo governo do PT, que ficou 13 anos com a careta na mão, ficou 13 anos indicando ministros da economia, enfim, e deixou aí o saldo de 14 milhões de desempregados, é o que temos hoje. Então, quando o Lula fala da crise econômica, tem que lembrar que ele ficou no governo 8 e a indicada dele, a afilhada dele, Dilma Rousseff, ficou aí mais 1 mandato e meio quase no poder. Então, não tem ninguém mais culpado do que eles pela crise econômica. E segundo, o ouvinte já lembra essa história aqui,
Quando que o Lula virou paz e amor, Franciele? Não foi em 2001, lá quando ele queria se eleger, que o novo Lula, do Duda Mendonça, surgiu? Os marqueteiros fizeram ali um bom trabalho, né, de maquiagem em torno do Lula e parece que agora... pelo menos esse vídeo mostra que essa tônica voltou. Exatamente. E veja, ele fez esse vídeo do Paz e Amor, Lula Paz e Amor, que era o termo que eles usavam lá atrás, inclusive, dias depois, 2 ou 3 dias depois, de anunciar publicamente que agora ele vai ser candidato depois da sentença do juiz Sérgio Moro, coisa que todo mundo já sabia que ele seria candidato, faz 2 anos que ele fala isso. Mas enfim, depois de assumir, vamos dizer assim, publicamente, ele voltou com o Lula Paz e Amor. Não é por acaso. Agora o Lula tem que lembrar que além dessa sentença do triplex, tem outro processo já em reta final, que é a questão do terreno que a Odebrecht teria comprado em São Paulo para o Instituto Lula, custou 12 milhões, e esses 12 milhões seriam uma forma de repasse de propina, segundo o Ministério Público. Está terminando a instrução desse processo. A instrução é quando o juiz ouve as testemunhas. Logo mais vem aí já as alegações finais e sentença. Eu calculo, Franciele, que em menos de 2 meses nós vamos ter mais uma sentença aí, em cerca de 2 meses, mais uma sentença contra o Lula. E a Lava Jato não parou, gente, não parou. Tem 40 ações penais em andamento, 244 investigações em curso, isso só aqui em Curitiba. Uma dessas investigações em curso é sobre a refinaria de Pasadena, lá nos Estados Unidos, no Texas, que pode atingir o Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Também tem a investigação que apura propinas em contratos de plataforma para exploração de petróleo no pré-sal. Enfim, tem muita coisa a vir pela Lava Jato ainda. Tem que esperar para ver até onde a Lava Jato vai atingir Lula e o PT. Agora 7h36. Rapidinho, só mais uma questão da Lava Jato, só para fazer esse paralelo internacional, como a gente sempre vem lembrando aqui, a Lava Jato virou do mundo. E nesse fim de semana teve uma questão importante na República Dominicana. Milhares de pessoas marcharam lá na República Dominicana para exigir a prisão dos envolvidos nos subornos milionários pagos pela Odebrecht. Os manifestantes do autodenominado movimento Marcha Verde querem também que a empresa seja impedida de operar no país. Ou seja, no Peru já prenderam lá o ex-presidente e a mulher dele por receber propina da Odebrecht. Na República Dominicana agora as pessoas estão indo para a rua para exigir punição dos culpados. A Lava Jato aí que vai mudar pelo jeito a cara da América Latina. Não é só a questão do Brasil. A investigação que começou aqui no Brasil está incomodando muita gente mundo afora. 7h37, a Associação Médica do Paraná não gostou nada da declaração do ministro da Saúde, Ricardo Barros, na semana passada, que disse que os médicos fingem que trabalham. Ele afirmou que vai implantar a biometria nos postos de saúde de todo o Brasil para evitar que os médicos, abre aspas, finjam que trabalham. Né? De acordo com o órgão, ao invés de tentar responsabilizar os médicos pela crise no Sistema Único de Saúde, o ministro deveria, sim, se preocupar em investir mais dinheiro no setor. A associação defendeu um investimento de, no mínimo, 10% das receitas da União e a criação de um plano de carreira para médicos no Sistema Único de Saúde como forma de atrair mais profissionais para o SUS. Quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer, Marcos. Vamos falar de coisa boa, finalmente, aqui uma notícia importante para começar essa segunda-feira aí, pelo menos um pouco mais aliviado. O governo do estado conseguiu praticamente zerar a fila para conseguir um transplante de córnea no Paraná. Em 2010, o tempo para conseguir a córnea passava de 1 ano. Atualmente, os pacientes estão esperando, em média, 1 semana para o transplante. No começo dessa semana, para se ter uma ideia, 18 pessoas em todo o Paraná esperavam por uma córnea. Segundo o secretário do Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, em apenas 6 anos, o Estado passou do 10º para o 2º lugar em doadores efetivos. O secretário reforça ainda a ideia de respeitar e aprovar as decisões familiares para autorização de transplante de órgãos. A gente tem trabalhado muito no sentido de sensibilizar as famílias. Nós pedimos muito para que as famílias criem e respeitem a decisão dos doadores, porque pelas leis brasileiras o que determina não é a vontade do doador, é a vontade da família. Nós organizamos transporte aéreo, nós organizamos as nossas equipes regionais, nós preparamos as equipes das UTIs para fazer uma abordagem de sensibilização. Quer dizer, a gente criou aí, temos uma credibilidade com os centros transplantadores e o Paraná tem um número de centros transplantadores em qualidade e em quantidade invejável para os padrões do país.
O Paraná conta hoje com 25 estabelecimentos credenciados para a realização desse tipo de transplante em 9 municípios do estado. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que a negativa familiar ainda é o principal motivo da falta de doações. Tem vários ouvintes aqui participando conosco do RIC Mais Notícias. Ouvinte final telefone 0301 diz que não colocaram biometria para os médicos até hoje, pois o Estado não teria como pagar todas as horas extras que os médicos fazem e não recebem. É a opinião do ouvinte. Tem cara de ser médico ou trabalhar na área de saúde, mas ele não colocou aqui. Também tem a opinião do ouvinte final telefone 0309, diz que Lula, paz e amor é o mesmo que queria extirpar seus opositores da política? Pergunta o ouvinte. Também sobre esse vídeo, o Wagner diz que foi uma pura ação de marketing, assim como as pessoas desse país. Não podemos esquecer que tudo o que fizeram para o nosso país, o Wagner que deve defender o Lula aqui. O Luiz Eloy diz que realmente o ex-presidente Lula é um nine, é uma piada. Onde está o Denian? O Denian, gente, o Denian está em Porto Alegre, resolvendo problemas pessoais. Hoje ele iria entrar no programa, tivemos uns probleminhas técnicos aqui, estamos resolvendo. Amanhã, Denian Couto já estará aqui nos microfones da Jovem Pan Curitiba. Também tem muitos ouvintes participando conosco pelo Facebook. A Andréia Ligeski, de Palmeira, olha só, participando conosco. Também tem o ouvinte, agora fechou a tela aqui, deixa eu abrir de novo para poder ler o ouvinte. O Aldo Rodrigues, que está lá de Maringá, enfim, muita gente pelo Facebook nos acompanhando. Você que também que quer nos ver e ouvir aqui, é só digitar lá na barra de busca do seu Facebook, RIC Mais PR, e nos assistir. Agora, às 7h41, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente vai falar da quantidade de dinheiro que o presidente Michel Temer liberou para parlamentares aí que ajudaram a impedir, né, a passagem na CCJ da abertura da investigação criminal contra ele. Isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho, fique ligado. Você está ouvindo RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias. 7h45. Curitiba tem tempo aberto, mas a previsão é que os termômetros caiam e muito nesta segunda-feira, Marcos Souza. Franciele, acho que você mentiu, não é possível. Eu tô vendo um solzinho aqui tão gostoso aqui, nem parece Curitiba, assim. É que você tá trancado dentro desse estúdio, né, Marcos? Tá frio? Tá frio? Será? Tão frio assim? Tá caindo a temperatura e vai cair muito mais. Essa semana, a previsão é que a gente tem aí 2 graus aqui em região de Curitiba e Campos Gerais e pode até nevar. A gente vai falar sobre isso, inclusive, amanhã aqui no RIC Mais Notícias. Mas agora vamos falar sobre Mas é neve de verdade? Desculpa. Não é porque aquela tem que essa a gente polêmica que se nevou ou não em Curitiba há uns 2-3 anos atrás. Eu sou daqueles que acham que nevou. Eu vi. Porque eu achei legal, mas assim, não foi aquela neve. Você não podia esperar também mais ou menos, uma nevasca, mais ou menos, né? Não foi bem uma nevasca, mas assim, eu vi neve e fiquei bem feliz. Tô esperando, né? Só fico triste que a gente acorda muito cedo, Mark. Né? Daí é difícil, nesse frio não é fácil. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar sobre política. O presidente Michel Temer liberou 266 milhões de reais em emendas parlamentares a 39 dos 40 deputados que votaram contra a abertura da investigação criminal contra ele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. O valor corresponde ao período de junho, após a divulgação da delação do empresário Joesley Batista, que foi usada aí na denúncia contra Temer, e as 2 primeiras semanas deste mês, às vésperas da votação. Na última quinta-feira, o colegiado barrou por 40 votos a 25 o parecer do relator Sérgio Sveiter, do PMDB, do Rio de Janeiro, que recomendava a admissibilidade, é isso, acho que eu acertei agora, que palavrinha, hein, gente? Do pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar Temer por corrupção passiva. Na sequência, governistas aprovaram um texto alternativo que sugere a rejeição do mesmo pedido assinado pelo deputado Paulo Abiacchio, do PSDB de Minas Gerais, e daí tudo virou, né? Já os 25 parlamentares que votaram contra Temer receberam cerca de metade desse valor no mesmo período. Foram liberados 135 milhões de reais em emendas dos cofres públicos para os deputados que acreditam haver indícios aí suficientes para uma investigação contra o presidente. Um dado interessante é que somente o Abiacchio, que foi o relator aí alternativo, né,
da denúncia contra Temer, ele recebeu 10 milhões de reais em emendas. O nosso Congresso, hein? Que poço de moralidade. É importante falar que legalmente não tem nada errado, as emendas são legais. Então o governo tem mesmo que liberar o dinheiro que os deputados indicam lá. Agora, a coincidência, claro que não é coincidência, obviamente que não é coincidência, é que isso aconteça bem agora. Se o nosso Congresso fosse sério, estaria discutindo agora uma forma para impedir compra de votos e até troca-troca de parlamentares, especialmente no caso da denúncia contra o presidente. Mas sabe o que eles estão discutindo lá agora, Franciele? O quê? É um salvo-conduto para candidatos com mandado de prisão. Acredite, ouvinte, tem deputado do PT lá propondo uma discussão para permitir que candidatos com mandados de prisão possam disputar os votos. É do PT o candidato que propôs, o deputado que propôs essa proposta, e claro que não é coincidência que a questão do Lula, que pode aí estar com um mandado de prisão em aberto nas próximas eleições, enfim. Então o Congresso está preocupado em dar salvo-conduto para quem tem mandado de prisão, não em ser ético nessa questão de votar uma denúncia contra o presidente da República. Esse é o Congresso brasileiro. 7h48. A gente vai fazer agora um giro entre as praças que compõem aí a rede Jovem Pan de Rádio, Marques Souza. Exatamente, e começamos com o Black Júnior lá de Cascavel. Bom dia, Black. Bom dia, Fran, Mark, ouvintes do Rick Mais Notícias. O destaque aqui do oeste do Paraná é que nos próximos 2 meses a BR-277 em Cascavel terá pontos de interdição entre os quilômetros 580 e 573 e também parte da marginal da BR-277. Estes trechos ficarão interditados a partir de hoje. A interdição no quilômetro 582, no perímetro urbano da cidade, faz parte da obra de duplicação da rodovia. Concessionária que administra a rodovia explica que quem trafega pela BR-277 no sentido Foz do Iguaçu a Guarapuava e necessita acessar a linha Beber, situada próximo ao local de obra, deverá fazê-la no trevo de acesso ao Autódromo Zilmar Beux, no quilômetro 581 da rodovia. Já no sentido contrário, Guarapuava a Foz, os motoristas deverão acessar a via marginal no quilômetro 582 da BR-277. Ainda segundo a concessionária, o trecho está sinalizado e serão implantadas placas indicativas do bloqueio ao acesso da via marginal. Black Júnior de Cascavel para o Rick Mais Notícias. Vamos agora a Ponta Grossa, André Bida. Olá, muito bom dia, pessoal ligado aqui no Rick Mais Notícias. Uma picape furtada por um casal na tarde de sexta-feira aqui em Ponta Grossa foi localizada no sábado à noite pelo dono da revenda. Ele recebeu informações pelas redes sociais e foi até um matagal na região do bairro de Uvaranas. O veículo estava totalmente desmontado. O casal suspeito de cometer o furto não foi localizado. No mesmo local, a polícia ainda encontrou outro automóvel também desmontado e investiga que o local era usado para desmanche de veículos aqui na cidade. E os motoristas que vão pegar a BR-277 sentido Guarapuava deverão acessar um desvio à esquerda no quilômetro 349. De acordo com a concessionária que administra o trecho, hoje durante todo o dia serão realizadas obras de manutenção do asfalto. São essas as informações hoje de Ponta Grossa e dos Campos Gerais para os ouvintes do Rick Mais Notícias. Até amanhã. Obrigada, André. Agora a gente vai atualizar as notícias do esporte. Rick Mais Notícias. Esportes. Informações com Pietro De Lázari. Bom dia, Mark, bom dia, Fran e ouvintes do Rick Mais Notícias. Em São Paulo, o Atlético Paranaense conseguiu um ótimo resultado contra o líder Corinthians, que não tomava gol há 7 partidas. O empate em 2-2 levou o Furacão a 16 pontos, a 4 de distância da zona do rebaixamento, na 13ª posição. E o goleiro Everton comentou o ponto conquistado diante do líder do Brasileirão. Vim jogar aqui contra o Corinthians, jogar de igual para igual. Não é fácil, o Corinthians não é líder à toa, mas acho que o que vale agora é um ponto. Acho que pra gente sair da zona de baixo, todo ponto é válido. Então agora é descansar bem e quinta-feira em casa a gente fazer um bom resultado e avançar na tabela. O Everton disse que o empate fora de casa já teve o dedo do novo técnico do Atlético, Fabiano Soares. Sem dúvida, acho que o Fabiano falou uma coisa que a gente começou a entender rápido. Quando ele chegou, ele já falou que a gente ia jogar da mesma forma fora e em casa. Que ia ser o grande desafio dele, fazer a gente jogar
das uniformes, e hoje a equipe foi muito bem. Parecia que estava jogando em casa à vontade, independente do adversário, que era o Corinthians, adversário forte. A gente tentou, buscou, fez aquilo que tinha que ser feito, até teve boas chances de ganhar o jogo, mas foi um jogo igual, acho que tá de parabéns pelo empate. O Atlético volta a campo na quinta-feira contra o Botafogo na Arena da Baixada. E na Série B, após a derrota para o Oeste por 2-0 fora de casa, o Paraná Clube demitiu o técnico Christian de Souza. O diretor de futebol, Rodrigo Pastana, afirmou que o novo comandante deve ser anunciado até amanhã, terça-feira, quando o time da Vila volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Paraná Clube chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer e caiu para a 15ª posição, somando 17 pontos. E o tricolor já tem compromisso nesta terça, diante do Brasil de Pelotas, às 7h15 da noite na Vila Capanema. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. Ontem também teve jogo do Curitiba que perdeu para o Fluminense por 2-1 e agora o Marcos Souza traz para nós a posição da tabela atualizada. Exatamente, o Corinthians continua na frente com 36 pontos, seguido pelo Grêmio com 28, Santos com 24, Flamengo também com 24 e Palmeiras com 22. O Curitiba está em 12º colocado e já o Atlético em 15º. Agora 7h53 e para finalizar esse jornal, mais participação de ouvinte, Mark. Vários ouvintes participando aqui, o Walter dizendo que a justiça tem que ser feita pro PT e pro Lula. O ouvinte que não colocou o telefone, não colocou o nome, o telefone é o 5792, diz que o povão tá desempregado e falam de crise econômica. E muitos ouvintes aqui perguntando do Denian, inclusive o ouvinte final telefone 6311. Nenê está em Porto Alegre, como a gente já anunciou aqui, resolvendo problemas pessoais. Amanhã deve estar conosco aqui no Rick Mais Notícias. Rapidinho aqui, Fran, pelo Facebook também, vários ouvintes. O Claudemir Pellegrini, aqui de Curitiba, dizendo bora trabalhar. E o Agnaldo Milani, lá de Foz do Iguaçu, também acompanhando o Rick Mais Notícias. Vamos embora, Mark? Bora. Agora tem rock and pop, já estou aqui ao lado do Terribas, que está se preparando para colocar o melhor do rock e do pop nacional e mundial para nós. Bom dia, Terribas. Bom dia, Fran. Bom, seguinte, hoje, segunda-feira, é o dia da gente fazer aquela versão mais acústica, né, Mark? Você gosta de acústico, Mark? Eu gosto, prefiro porque a questão do ao vivo sempre é mais legal, não é? Pra saber se o cara realmente canta tudo aquilo, né? O que você preparou aí hoje? Então, hoje a gente sempre toca uma música do R.E.M. aqui, Lose My Religion, mas depois que eu ver essa versão acústica, não, eu preciso tocar isso aqui no jornal. Eu tô curioso agora pra ouvir. Não, isso aqui é demais. Segunda-feira, então, a gente vai de Lose My Religion, R.E.M. Beleza? Vamos lá. Amanhã estamos de volta. Valeu.